Olá, hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes. Observe que as frações ao lado representam a mesma parte de um retângulo, porém com frações diferentes. Então percebam que aqui ao lado, todos esses retângulos têm a mesma medida e a mesma parte está tomada, está sendo considerada. Porém, no primeiro caso, nós temos uma parte pintada de 2, no segundo, 2 de 4, no terceiro, 4 de 8 e no último, 20 de 40. Dizemos que essas frações são equivalentes, pois representam as mesmas partes de um mesmo todo. Então, nós temos a mesma medida, o mesmo retângulo, divididas em partes diferentes, e chegamos então em frações diferentes. Porém, apesar de serem representadas com números diferentes, numeradores e denominadores diferentes, nós temos que elas representam as mesmas partes. Frações equivalentes. As frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma quantidade. Vejam a figura. O primeiro, eu tenho o mesmo círculo dividido em duas partes e pintada uma parte. No segundo, nós temos o mesmo círculo, dividido agora em 4 partes, porém, temos duas partes pintadas, representando a mesma quantidade. No terceiro, o mesmo círculo, dividido em 6 partes e 3 partes pintadas, e o último em 8 partes e 4 pintadas. Percebam que a parte pintada é a mesma, porém divididas em outros pedaços menores. Esse caso desse exemplo aqui, nós temos 4 frações equivalentes. Então, a fração meio é equivalente à fração 2/4, que é equivalente a 3/6 e a 4/8. A quantidade de frações equivalentes a uma determinada fração é infinita. Basta que a gente multiplique ou divide o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número. Bom, então vamos aqui. Primeira coisa, percebam que essa primeira figura, a gente tem duas partes de 3 pintadas. E já na segunda, nós temos, vou escrever abaixo em branco para ficar melhor. Então, na primeira nós temos 2/3. Na segunda, nós temos 4/6. Mas percebam que são circunferências iguais, né, que representam o mesmo todo, apesar da diferença de tamanho entre elas. E essas frações são equivalentes. Como eu sei disso? Bom, percebam que se eu multiplicar o meu numerador por 2, eu chego em 4. E se eu multiplicar o meu denominador por 2, eu chego em 6. Então, percebam que nós utilizamos o mesmo número para multiplicar numerador e denominador. Sendo assim, essas frações são equivalentes. E neste caso? Bom, neste caso nós temos a primeira figura, 4/8, a segunda, 2/4 e a terceira, meio. Bom, o 4 foi dividido por 2 e chegamos em 2. O 8 dividido por 2 também é 4, então frações equivalentes. O 2 dividido por 2 de novo, 1. 4 dividido por 2 de novo, 2. Então, nós temos 3 frações equivalentes. Mas prestem atenção que essa daqui também é equivalente a esta. 8 dividido por 4 é 2. 4 dividido por 4 também é 1. Então, essas 3 frações são equivalentes entre si. Então, percebam que basta multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número e temos, então, frações equivalentes. Para obter uma fração equivalente a uma fração dada, multiplica-se ou divide-se o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. Então, o mesmo número em cima, o mesmo número embaixo, multiplicando ou dividindo. Uma fração tem um número infinito de frações equivalentes. Então, aqui a pergunta é: 7/3 é equivalente? É igual? Opa, em preto. É equivalente ou não equivalente à fração na frente? Então, vamos ver. 7
para chegar no 21, vou escrever de azul, é vezes 3. Beleza? Então, se eu multipliquei por 3 o meu numerador, o meu denominador também tem que ser multiplicado por 3. E 13 vezes 3, 39. Portanto, mesmo numerador, mesma multiplicação no numerador e no denominador são equivalentes. E tá difícil fazer um igual bonito. Aí. Bom, 18. Bom, aqui não dá pra gente pensar pela multiplicação, vamos pensar pela divisão. 18 dividido por que número dá 6? Dividido por 3. 12 dividido por 3 também dá 4. Então, de novo, frações equivalentes. Ah, mas e se eu não quiser pensar na divisão? Então, a gente começa do 6 e vai para o 18. Então, do maior para o menor, divisão. Do menor para o maior, multiplicação. Então, aqui, ó, 15 dividido por que número dá 5? Ou 5, então vou fazendo o processo contrário. Vezes quanto dá 15? 5 vezes 3, beleza. Porém, 3 vezes 6 é 18, então essas frações não são equivalentes. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Percebam que esses quadrinhos azuis são os números que nós temos que descobrir e já está aqui afirmado que são frações equivalentes, então são iguais. Então, pensa aí, 3 vezes que número dá 15? 3 vezes 5. Então, eu tenho que multiplicar o meu denominador por 5 para chegar no resultado. E 4 vezes 5 é 20. Então, no primeiro caso, a nossa interrogação é o número 20. E aí, eu vou fazer isso sucessivamente. 5 vezes quanto dá 25? 5 vezes 5. E então, eu vou fazer 6 vezes 5, que dá 30 para chegar numa fração equivalente. Ou seja, a fração 5 sextos é equivalente a 25 trintaavos. Bom, 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Então, a fração 4 quintos é equivalente a 12 quinzeavos. 6 vezes 3 dá 18. Então, 5 vezes 3, 15. A fração 5 sextos também, ó, percebam que as duas são iguais. Também é equivalente a 15 dezoitoavos. Que também quer dizer o quê? Que 15 dezoitoavos também é equivalente a 25 trintaavos. Bom, o 3. 3 vezes que número dá 6? Vezes 2. Então, que número eu multipliquei por 2 para chegar em 10? Bom, tem que ser 5, né? 4 vezes 2 é 8. 6 vezes 2, 12. Então, você pode usar a multiplicação ou a divisão para obter frações equivalentes.